Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Bom dia. Irmãos, eu queria pedir para vocês abrir em Hebreus 6. Entendo que esse é um assunto, assim como a própria leitura que vai nos conduzir, base para nós, para a fé cristã, para nós como cristãos, discípulos de Jesus. Quero usar esse texto para iniciar. Na tela vai estar uma versão um pouco diferente da minha, mas a intenção é a mesma. Lá diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Já faz algum tempo o Senhor tem ministrado, feito meditar em cima dessa palavra, até algumas semanas atrás, no grupo do Abel e da Bárbara, a gente também, entre outros temas, a gente conversou um pouco também sobre esse assunto, e senti do Senhor de trazer, de compartilhar com a congregação. Em cima disso aí, eu quero falar de uma receita, né? Eu e a Ellen, nós gostamos muito de risoto. Mas o risoto, aquele risoto, né? Tem risoto que muitas vezes fala, uma galinhada, alguns chamam de risoto. Mas um dia nós fomos convidados pelo Fernando e a Marcelice para jantar na casa deles, e eles fizeram para nós um risoto de bacon com abacaxi. Assim falando, parece um pouco estranho, né? Bacon, abacaxi. Mas, gente, que delícia. A gente não tinha comido um risoto assim ainda. E aí, foi final do ano agora, nós fizemos aqui o encerramento da liderança do Joad, e a Marcelice fez de novo. Eu falei para ela, vamos ficar em cima para ele, não faz negócio, porque a gente sempre queria aprender a fazer risoto. E ela fez de novo esse mesmo risoto, acompanhado de outras coisas, mas os elementos, né, então, que compõem esse risoto, obviamente, se é um risoto de bacon, abacaxi, arroz, mas o preparo também, tem todo um preparo para fazer um caldo, né, um molho, né, para ir misturando com o arroz para fazer o risoto. Então, o que ela fez? Ela trouxe já o bacon prontinho, ela faz no micro-ondas, fica tipo um chips de bacon. E o abacaxi, então, ela também, daí ela picou esse bacon, ela deixou à parte, né, deixou reservado. Cortou o abacaxi e deixou reservado. E aí fez todo aquele molho, né, com legumes para ir misturando depois com o arroz para ficar aquele, né, e o arroz para risoto mesmo. Não lembro o nome, se é cateto, como chama aquele arroz de risoto, mas tem um nome, um jeito, um arroz especial. E depois de deixar tudo à parte, ela começou misturando tudo, até que chegou no resultado final, que foi aquele delicioso risoto. Da mesma forma aqui, tá, eu trouxe isso para a gente também olhar para esse texto com outros olhos. Porque eu posso ler da seguinte forma, né? Começa dizendo, por isso, pondo de parte, né, os princípios elementares, parece que o texto quer dizer assim, deixa isso aí de lado, isso não é importante. Deixa de lado, não é importante. Mas da mesma forma que a Marcelice, depois a gente fez em casa também, a gente juntou depois os ingredientes que foram deixados à parte, porque sem esses ingredientes que eram deixados à parte e depois foram juntados no final, não sairia o risoto como de fato ele ia ser qualquer outra coisa, um arroz, né? Se não fosse juntado aqueles ingredientes que deixaram de lado. Aqueles ingredientes eram fundamentais, eram fundamento para o risoto. E da mesma forma que esses elementos que a palavra aqui de Hebreus nos traz, o autor de Hebreus nos traz,
eles são fundamentais. Sem eles, nós não conseguimos construir algo, porque são fundamentos para a fé cristã. São fundamentos para nós como discípulos de Jesus. Crescermos bem alicerçados em Cristo, né? O em, que é o movimento para dentro de Cristo, e assim fortalecidos com Ele. Quero ler de novo. Por isso, pondo de parte, agora olhando, deixando, né, um pouquinho, né, de lado para depois juntar tudo, esses princípios elementares, que são elementares, são fundamentais da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Aqui, claro, que o autor ele traz na condição, se a gente ler o contexto, de que, olha, isso aqui já deveria ser prática constante de vocês, né? Nossa, ela já deveria vir, né, junto com vocês. Mas ele traz de novo isso, olha, vamos lá, vamos crescer, vamos pegar isso aqui como base e vamos depois disso aqui, vamos continuar a carreira. Então, eu quero pensar desses aqui, dois, tá? Eu tenho certeza que isso aqui daria, né, um bom estudo em cima de cada elemento, né? Que começando com o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos e juízo eterno. Mas eu quero pensar dois aqui, tá? Até pelo tempo, e o primeiro, como aqui já está, que seria o arrependimento de obras mortas. Entendemos que isso, então, é fundamento para nós, é base para nós, né? Para uma vida cristã constante e saudável. A gente entende que muitas vezes, na nossa vida, ou se tem irmãos andando com nós, muitas vezes acontece uma oscilação, né? A pessoa está bem, hora está mal, né? Está bem, hora está mal. Mas nós baseando nesses fundamentos e uns com os outros, sem dúvida teremos essa vida saudável e constante. O arrependimento, então, né, como a gente já sabe, ele é né, na palavra grega chama metanoia, que é no original do Novo Testamento, que é essa mudança de mente, de mentalidade, uma mudança radical de mentalidade, que consecutivamente gera uma mudança de posição, de postura, né? E também o de mortas, né, também vem do grego, que é sem vida, que é necros, né? Então, tu já deve ter ouvido falar de alguém que fez a cirurgia, por exemplo, apêndice, né? É muito comum tu ouvir que o apêndice já estava necrosado. Eu fiz, a Ellen fez, o meu estava bem feio, já estava indo por esse caminho também, mas um outro órgão, poxa, aquela pessoa então já estava necrosado. Então vem dessa mesma palavra, tá? Um membro, né? Um dedo, né? Alguém com diabetes, né? Teve o dedo amputado porque já estava necrosado. Então vem dessa mesma ideia, tá? Mas é interessante, né? Se nós for lá para Lucas 15, 17, a gente vai ver alguém ali que teve esse arrependimento. A gente vai ver ali toda a história do filho pródigo, que todos nós já conhecemos, já ouvimos alguma vez, e ali no 17 ele traz aquela ideia assim, que então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Imagina que o cara, ele pegou toda a herança, né, dele, foi, gastou, torrou tudo, estava lá comendo comida de porco. Imagina, né, para um judeu ali, né, tá no meio dos porcos, o declínio, né, estava mesmo no fundo do poço. Não tinha mais, já tinha no fundo do poço, tinha acabado mais, não tinha mais para ele. Ali, então, ele conseguiu, então, abrir o coração e ser ministrado pelo Espírito Santo, e aí a palavra diz que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E para onde ele foi? Para quem que ele voltou, então? E eu acho interessante, né, a gente consegue tirar desse texto também que a intenção do coração dele não era uma segunda intenção, eu vou lá para me aproveitar do meu pai.
A intenção dele era mesmo lá se humilhar diante do pai e dizer, olha, eu sei que aqui eu vou ter alguém, né, para me dar algum tipo de suporte. Eu não quero mais ser comparado como filho, ou ter a graça de um filho, mas eu vou lá e vou me humilhar e eu quero ser como um servo, como um escravo, como um trabalhador do meu pai. Mas, chegando lá, para a surpresa e para a alegria dele, o pai dele não recebeu ele só como um servo, como um escravo, mas sim acolheu ele novamente. Então, nós vemos e conseguimos tirar daqui que havia um arrependimento genuíno, por mais que ele teve que perder tudo que ele tinha para voltar. E voltou ao Senhor, e o Senhor, o pai dele, acolheu ele novamente. A gente pode ir se identificando de repente com essas coisas, porque existem processos na nossa vida, momentos da nossa vida que parece que a gente está, né, ou, sei lá, pisou na bola, ou sei lá, foi para algum caminho que de repente nos afastou do Pai. Mas esse é o ponto. Muda, converge, volta. O Pai quer te acolher, o Pai quer te trazer de volta. Esse é um ponto para nós meditar também, porque existem, muitas vezes não precisa estar fora, né, ter saído, né, da comunhão, saído, né, da igreja, como muitas vezes a gente fala, o cara sai da igreja e está desviado. Não é isso, não é essa a questão. Mas o teu relacionamento com o Senhor, de repente, se afastou, tu te afastou dele, mas ele está aqui com os braços abertos para te receber de volta. Arrepende. Volta. É interessante que em Marcos também, no 14, Jesus também chama ao arrependimento, né? Eu vou lendo aqui para não se estender muito, daí pode ir procurando depois. Mas Marcos 1, 14, 15 é o seguinte: depois de João ter sido preso, João Batista, né? Jesus foi para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A nossa atitude, ela precisa ser, em momentos da nossa vida como filho pródigo, seja coisa simples que de repente a gente não entende, assim, o cara abandonou a fé, o cara foi, mas uma atitude radical diante de pecado, diante de situações que se apresentam para nos afastar do caminho. Lucas 5,31 também vai levar para esse caminho dizendo o seguinte: respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então está tudo certo. Estou na igreja, estou na comunhão dos irmãos, está tudo certo. Você fala, não é para mim. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Abre teu coração para ele. Enquanto isso, eu queria compartilhar uma historinha. Acho que eu vou conseguir compartilhar. É a história, de repente vocês já escutaram, mas é a história de um explorador. Né? Ele estava explorando, né, um local que tinha muita neve e estava se aventurando. Né? O explorador vai, se aventura, e no meio do caminho ele achou uma cobrinha. Imagina uma cobra na neve. Né? Pode ser que tenha cobra especial para neve, não sei. Mas, normalmente, as nossas cobras, elas não suportam frio. Né? E aquela cobra, ele viu aquela cobrinha ali no chão e viu que ela estava quase morrendo, assim. Ela tinha saído, acho, da toca dela, mas serve para se alimentar, e viu que ela estava quase morrendo. E ficou com pena daquela cobrinha. Né? Ficou com pena daquela cobrinha e disse, eu sei da natureza dela, mas olha só, ela está tão, né, necessitada de ajuda. Eu vou levar ela. Vou cuidar dela, vou levar ela comigo. Pegou a cobrinha, botou no bolso, e aquela
cobrinha, né, com ele caminhando, foi chacoalhando dentro dele, e ela foi se aquecendo. De vez em quando ele espiava, ela tá, olha só, está se recuperando. Ela está começando a se mexer, ela está começando, né, a ter vida de novo. E ele foi andando mais um pouco, aquela cobrinha se animando, né, e se aquecendo e se fortalecendo, e daqui a pouco ele sentiu um calor aqui no peito dele. Foi ver, a cobra tinha picado. Aí, o que aconteceu? Ele caminhou mais uns passos, não tinha ajuda de ninguém, não tinha ninguém para socorrer, ele estava se aventurando sozinho no meio da neve. O homem caiu, agonizou até morrer. Moral da história: a cobra não tem como fugir da natureza dela. Por mais que de repente ela está ali agonizando, né? E se tu vai querer salvar a cobra, muito provável que o fim vai ser o mesmo. Como é que é a moral da história? A cobra a gente logo identifica como sendo pecado. Né? Até por causa de toda a história, né, que tem desde o início. Né, a influência da cobra, da serpente, com Adão e Eva. Muitas vezes a gente, na nossa vida, nós passamos por situações, né? Eu lembro há muitos anos atrás, né, a palavra, mas eu lembro a gente não lembra de todas as ministrações, né? Mas tem algumas que nos chamam muita atenção. Eu lembro que muitos anos atrás o Luiz ele ministrou uma palavra, acho que foi lá, não sei se no prédio da Belize ou lá na praça, que falava sobre as raposinhas. O cuidado que a gente precisa ter com as raposinhas. Da mesma forma, esse cuidado que a gente precisa ter com pequenas coisas. Não, isso aqui não faz mal. Eu sei que se eu me misturar com isso, a consequência você vai... Isso aqui é tão pequenininho, eu estou tão fortalecido, estou tão forte, né, no Senhor, eu sinto tanto a presença do Senhor, e isso aqui não vai fazer mal. Então eu começo de novo a puxar algumas coisas. E não sei se cabe citar situações, né? Mas eu acho que cada um tem uma debilidade, né? Uma fraqueza, que se nós não buscarmos ao Senhor, né? Aquela fraqueza ela vai se tornar forte na nossa vida. E aquilo vai acabar tomando conta até que a gente agonize. Entende? Então, o cuidado que nós precisamos ter. Se um dia tu já foi livre, não volta para aquilo. Não deixa aquilo tomar conta da tua vida. Não pensa que aquilo hoje é fraquinho, mas tu vai permitindo, aquele negócio vai aquecendo de novo, até que te pica. Sem tu perceber. Porque afinal de contas ela estava tão, mas tranquilo isso. E um remédio, né, que a gente aprendeu com o passar dos anos, é buscar ajuda de irmãos mais experientes, né, companheiros de lida, de caminhada, né, que estão no caminho com nós. Para mim, hoje, assim, é tão precioso ver de novo um grupo de jovens se fortalecendo, estando junto. Gente, é vida. É vida. Nós temos, né, o grupo de adolescentes com o Jay Katai, nós temos agora o grupo de jovens. Gente, para mim isso é vida. É a igreja em movimento. Companheiros, amizades verdadeiras. Irmãos que podem contar um com o outro. Para se fortalecer, para ficar forte, para não desviar do caminho. Para não, quando tem alguma situação, eu poder abrir, chamar, Mateus, olha aqui, Mateus, isso está me incomodando. Vocês já ouviram a expressão confessar a tentação para não precisar confessar pecado? Eu acho que já, né? Gente, é precioso isso. É muito precioso. Chegar ao ponto de ter liberdade com o irmão, né, o irmão mais experiente, né? Eu já falei outras vezes como foi precioso e é precioso nós poder já há tantos anos contar com a Bela e com a Bárbara para trazer situações, né? Ainda bem que é o Espírito Santo que resolve, senão você já estaria tão
também não iriam aguentar, né? Mas o confessar a tentação, ora por mim, esse desejo está voltando, aquela vontade está voltando, ora comigo, anda comigo. Entre casais, como é precioso, né? Nós, assim, eu e a Ellen, aprendemos, né? Vocês, com certeza, a gente tem muito ainda a aprender nesse sentido, né? De transparência, mas como é gostoso o casal ter transparência, abrir as dificuldades, os medos, as tentações um para o outro. Como é precioso, como é necessário isso. Estamos juntos até aqui? Aleluia. Queria ainda pedir para te abrir em Atos 2, 37 e 39. Aqui o contexto traz justamente a descida do Espírito Santo, emenda com a pregação de Pedro, com aquele batismo de quase 3.000 pessoas. Lembrem disso que estava acontecendo aqui. E desse, eu quero que tu abra ali só, a gente vai ler só o 38, que diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Hoje nós, até agora, já fomos tão agraciados, né, com a visitação do Espírito Santo, e creio que Ele quer continuar fazendo algo na nossa vida essa manhã, para que nós possamos sair daqui transformados por Ele. Também a gente vê em Isaías, né, quando ele estava diante do grande e sublime trono, viu tudo aquilo que ele viu, né? E Isaías 6, 5 a 7 diz o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, o arrependimento, ele não é uma condenação. Né? Ele mostra, o Espírito Santo mostra o quão miseráveis somos e o quanto precisamos depender do Espírito Santo para a caminhada, para o fortalecimento. Não é uma condenação, gente. Não é condenação. Se eu confessar, se eu abrir, eles vão... O que eles... É o pensamento mais natural. O que eles vão pensar de mim? O que ele vai dizer de novo? Querido, uma coisa eu preciso dizer: o diabo e seus demônios, eles não estão nem aí. Eles vão te detonar, não vão ter pena, eles não vão ser que nem o explorador, não vão ser que nem o explorador, vão ter peninha, eles vão te detonar, porque eles têm um trabalho: matar, roubar, destruir. E ponto. Eles não têm pena. Então, queridos, o arrependimento é para restauração, para trazer de volta a comunhão, não para condenação. Lembra do filho pródigo? Ele voltou e o pai: vem, meu filho. Vem, meu filho. Arrependimento é o caminho que nos dá acesso à restauração. Ele só mostra o quão miseráveis somos e o quanto nós precisamos do Espírito Santo. O arrependimento é fundamental. E arrependimento traz avivamento. Um avivamento espiritual. Tanto falamos em avivamento, né? Tanto falamos. Mas se nós formos ver, né, todas as expressões de avivamento, elas vieram depois de profundo arrependimento.
o Espírito Santo vem, faz a obra dele. Atos 2:38. E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei dom do Espírito Santo. Então há uma promessa. E é diferente, né? A gente sabe que a diferença também de remorso e arrependimento. Né? O remorso, ele foca apenas na tua culpa e tu fica lá, puxa, pisei na bola, mas no final das contas, eu acho que eu ia acabar fazendo de novo a mesma coisa. Ele não te move o remorso, ele não te move a nada, não te leva a nada. Pisei na bola, não devia ter feito isso com o cara, porque agora olha como eu fiquei tão triste, tão triste. Mas o arrependimento, ele é focado na mudança. Em vez de apenas lamentar o passado, tu decide seguir para uma nova direção. Não, eu entendi que eu errei, pisei na bola, eu me arrependo, eu mudo de direção. Poxa, mas meu avô era assim, meu pai era assim, e eu sou assim. Mas lembra de uma coisa, tu tem a mente de Cristo, tu foi renovado no momento que tu teve um encontro com Ele. A tua mente foi renovada. Hoje, tu passa a ser um homem e mulher espiritual. Nós não precisamos aceitar essas mentiras de que tu nasceu assim, tu vai continuar sendo assim. Nós temos a poderosa ação do Espírito Santo que nos leva a ser cada vez mais parecidos com Cristo à medida que eu abro o meu coração para que Ele faça a obra. Lembra aquela boa obra que Ele começou? Lembra o que a palavra continua dizendo? Ele é fiel para completá-la. Eu não preciso aceitar que eu sou igual ao meu pai e minha mãe, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquele outro. Hoje nós temos uma natureza espiritual, divina, habitando em nós. Amém, igreja? Amém. Tiago, Provérbio 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Queria concluir essa parte aqui dizendo e trazendo esse versículo, que são realidades para a nossa vida. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não estou dizendo que prosperará só na questão financeira, isso pode ser uma consequência, mas prosperará na vida espiritual. Será um homem e uma mulher valorosos, cheios do Espírito Santo, cheios de graça, cheios de verdade, cheio dos frutos e dons do Espírito Santo. Isso é ser alguém próspero. E queria entrar no segundo, pensar de novo, porque é difícil tu trazer, tem todos esses elementos aqui de Hebreus 6, mas não é que eu quero acho melhor, mas foi o que o Espírito Santo me conduziu a compartilhar. O próximo elemento vai ser ensino de batismos. Não vou abordar os 3, mas 2 principais, que é batismo nas águas. E quero trazer um foco especial no batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Existem formas de expressão. Então, também o batismo, a gente vê no grego como bapto, que significa mergulhar, submergir, banhar-se. E quanto ao batismo nas águas, nós podemos buscar lá em Romanos 6, 1,14, e eu quero frisar só também o 3 e o 4, para não enrolar muito aqui, que lá diz o seguinte, Romanos 6, 3 e 4, diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que,
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu não sei em outras congregações, mas aqui, normalmente, no batismo, né, quem batiza faz uma pergunta. Fulano, tu crê que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador? Mediante essa resposta, essa afirmativa, a pessoa é batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, normalmente a pessoa já aceitou Jesus antes, já confessou com a sua boca Jesus antes. Jesus já passou, o Espírito Santo já passou a habitar nela, mas antes do batismo ainda é feito novamente essa pergunta. Fulano, e aí, tu confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Sim. Desce as águas. O velho homem e sua natureza é sepultado. Ali existe um ato público, né, da fé que tu está expressando, de que as coisas antigas se passaram, agora eu sou um novo homem. Eu desço com essa natureza caída, mas subo com a natureza de Cristo. Vivificado agora por Ele. Justificado por Ele. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Existe ali um sepultamento de alguém, de uma natureza que hoje não existe mais. Mas, de vez em quando, a gente ainda acaba pegando uma cobrinha pelo caminho e acaba aquecendo ela. Então, isso também acontece. Isso também acontece. Mas eu queria trazer uma boa nova também. E queria que eu abrisse em Atos 1, 7 e 8. Aqui também é uma afirmativa de Jesus, né? Os discípulos estavam agitados, né? Vai ser agora que vai restaurar o reino a Israel e tal, e coisa, né? E Jesus, então, no 7, ele diz o seguinte, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então a promessa de Jesus foi essa, que nós seríamos cheios do Espírito Santo, para um fim, ser suas testemunhas. O ser cheio do Espírito Santo não é um diploma, né? E a gente vai ver daqui a pouco o que acompanha esse curso. Lembram da casa de Cornélio, lá em Atos 10, 44, 48? E normalmente a gente também tem uma ideia de que eu preciso ser batizado nas águas, preciso aceitar Jesus, ser batizado nas águas, para daí ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, transbordar, falar em línguas, operar milagres, sinais, prodígios. Mas o Espírito Santo não se limita ao nosso pensamento, ou como nós achamos que deve ser, ou como nós confundimos que deve ser. Na casa de Cornélio, lá em Atos 10, 44, 48, aconteceu justamente isso. Ele viu, né, os gentios, que era o povo que não era judeu, eles estavam lá, recebendo o Espírito Santo. Pedro, então, né, estava lá falando, quando viu descer o Espírito Santo, eles passaram a falar em línguas, profetizar, e, né, deu uma festa espiritual lá. E eles foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro, vendo aquilo, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Depois eles foram batizados nas águas. Então não existe uma ordem. Eu lembro do meu batismo, foi
no Espírito Santo, onde eu fui cheio do Espírito Santo, foi também dessa forma, foi antes do meu batismo nas águas. Eu lembro na igreja em Sander, foi o falecido pastor Gregório, né, o Intimidade, ele estava ministrando lá, e no final teve um apelo onde foi chamado os irmãos para frente. Quem é que conheceu, quem é que viu alguma pregação do irmão Gregório? Eu acredito que ele foi o maior avivalista desse país. Eu acredito, porque se tu vê qualquer lugar, ele passou. Qualquer canto desse país, ele passou. É impressionante o ministério desse homem. Né? Podia ter suas coisas, seu jeitão, mas o quanto o Espírito Santo usou esse homem. E nesse dia, no final, aí então chamaram os irmãos que iriam receber o Espírito Santo, queriam ser cheios do Espírito Santo. Eu fui para frente e daí foi o Jean. Eu não lembro se foi o Leandro ou se foi Não, foi o Jean, mas o Jean aceitava. Acho que foi o Leandro que estava junto também. Eu não lembro, mas estava mais um junto. E oraram, né, comigo, né, para que eu fosse cheio do Espírito Santo, e ali estavam falando em línguas e tal. E o Jean perguntou, acho que foi Daniel, mas não importa. Era o Espírito Santo que fez a obra. Mas os irmãos estavam sempre juntos. Então não importa. E daí ele orando em línguas, ele perguntou para mim: tu entendeu o que o Espírito Santo falou? Agora em línguas? E eu recebi a interpretação daquilo, e ali o Senhor expressava, não lembro exatamente as palavras, mas ali ele expressava o seu amor para comigo, me curando ao mesmo tempo. E a partir dali também começaram a fluir línguas estranhas através de mim, e foi maravilhoso. Maravilhoso. Essa foi a minha experiência no batismo. Então existe também, muitas vezes, a gente pode pensar assim: eu aceitei Jesus, fui cheio do Espírito Santo. Pode acontecer, como eu falei antes, ele não se limita. Mas existe uma diferença. Tá? Em Atos 8, 14 a 17, isso eu quero ler todos os versículos, para a gente entender essa diferença. Eu aceitei Jesus, fui cheio do Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo passou a habitar em ti. Mas existe uma diferencinha aí. Atos 8, 14 a 17. Nisso eu queria pedir para a minha amada esposa chegar aqui. Ela vai também dar o testemunho dela. Lá diz o seguinte: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Lembram? Confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sim, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nessa turma aqui tinha acontecido apenas o batismo. E olha no 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Guardem esse texto. Bom dia, irmãos. O Estevão pediu para compartilhar uma vivência, uma experiência que eu tive anos atrás com o Espírito Santo. E ele, depois do batismo, ele nos acompanha, né, todos os dias. E a gente lembra e conta com ele todos os dias. Ele está em nós. Mas uma experiência que acho que eu não compartilhei com vocês ainda. Quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, alguns anos atrás, foi bem na pandemia. E para mim foi bem difícil, porque eu queria fazer ele com presencial, eu queria fazer com pessoas, né? E não só escrito, aquela coisa assim, distante, né? Eu queria tocar nas pessoas, né? Eu queria ser algo... queria que fosse completo, né? E eu sei que na época eu escolhi ombro, né? Dor no ombro. E
Então, eu tive que ir lá para São Leopoldo e Novo Hamburgo fazer minha coleta, né, com pessoas, e para achar gente com dor no ombro, me colocaram nos boxes de CrossFit, e era lá longe, e era aquele número limitado de pessoas por espaço, então eu tive que ir muitas vezes, e ocupou muito tempo até que eu consegui fazer a minha coleta. E quando eu cheguei, então, com a minha coleta pronta, né, para o meu orientador, e à distância, né, em função da pandemia, ele pegou, eu passei numa planilha, né, meus resultados, e ele botou no software, e ele me deu uma planilha bruta, com muitos números. E ele me explicou, daí agora tu vai... e outra coisa, aquela coisa da gente querer sempre fazer o melhor, em vez de eu escolher um assunto, eu escolhi 3 assuntos. Eu não sabia o que isso ia me custar no final. Então, em vez de escolher só dor, eu fui escolher dor, sensibilidade e função. E eu não sabia que eu ia ter que cruzar todas essas informações com todas essas informações, ia ter número para tudo que é lado e muitas tabelas. E eu tinha 1 semana e meia para entregar o TCC. E fora a justificação dos resultados, tudo em inglês. Então, eu nem vou falar da importância do inglês para vocês. Então, vocês têm ideia do tamanho do meu problema. 1 semana e meia, eu com aquelas tabelas, um monte de números. Sabe aqueles números que tem, depois da vírgula tem 1, 2, 3, 4, 5 casas? E eu não tenho afinidade com números, mas graças a Deus o Espírito Santo tem. Para ele não é problema. E sabe por que eu não sabia fazer? Vou contar para vocês entenderem o tamanho do meu problema. Muito tempo atrás, a gente fez uma faculdade, uma teologia, alguns irmãos aqui fizeram naquele período, e o nome era Notório Saber. Então, a gente fez lá era com muitas perguntas, Pedro André, a Bárbara, teve mais pessoas que fizeram esse Notório Saber em teologia, e eu e o Estevão fizemos também. Então, a gente ganhou diploma ali, e esse diploma foi muito bom, porque eu entrei na Fevale sem vestibular. E eu ganhei 5 disciplinas. Então, financeiramente, ganhei meio ano de curso, de tempo. Foi muito bom. Só que eu não tinha disciplina que ensinava a fazer o TCC. Então, meu professor disse, tu faz assim, assim, assim. E para mim aquilo era como se fosse grego, porque eu não sabia fazer. E, meu Deus, 1 semana e meia eu tinha. E eu fiquei muito desesperada, e eu mostrava para o Estevão, tentava para ver se ele entende melhor de números que eu, e ele olhava e dizia, sinto muito, não tem como te ajudar. E eu comecei a ligar, eu preciso de uma aula particular, porque eu não saía do lugar, eu fiquei paralisada. E eu liguei e tentei tudo na pandemia, né, tudo online ali, e era não. Liguei para minhas colegas, todas fizeram, as que eu conversava, todas fizeram de uma forma diferente para não fazer com tabelas, por causa justamente desse problema todo, né, que é difícil. E, resumindo a história, Deus fechou todas as portas que eu tentei de alternativa foram fechadas, e o Estevão, ele trouxe uma palavra para mim que eu peguei como uma palavra rema. Ele trouxe uma palavra de conhecimento para mim, que ele disse assim: o mesmo Deus que deu sabedoria para os homens criar isso aí, ele habita em ti, ele vai te dar sabedoria para entender isso aí. E eu peguei aquilo e eu ficava declarando aquilo na minha mente, assim. E o Espírito Santo, irmãos, foi a última alternativa que eu tive. Foi a última alternativa que eu tive como recurso. E eu lembro que eu sentei, peguei computador, peguei minhas coisas, foram muitas noites sem dormir, né? E comecei a fazer uns esboços ali de planilha e de tabelas. E eu disse, Espírito Santo, é eu e tu agora. Não tem mais ninguém. E eu repeti aquela palavra que o Estevão tinha me dito, né? E aí, irmãos, eu comecei a fazer uns esboços e eu não sabia se estava certo, porque eu realmente não entendia aquilo. E começou a vir. E eu tinha que fazer a interpretação daqueles números e transformar aquilo em informação. E eu comecei a escrever e aquilo foi vindo. Eu entreguei o mínimo que eu tinha, né? E o Senhor foi vindo. E aí, para
para ficar mais interessante a história, meu professor ganhou, a filha dele nasceu. E ele disse assim para mim, a nossa última orientação não vamos ter, porque ele estava na função com a filha no hospital. Mas ele disse assim, mas não te preocupa, vai dar tudo certo, só vai. E eu, meu Deus, fiz o embasamento, tinha que achar os artigos em inglês, né? E o Google Tradutor, óbvio, né? E eu fui fazendo, e a questão da conclusão também, eu não tinha ele ali para me dar o ok, para me passar aquela segurança, não tá certo, porque isso tudo é testado na banca, e a banca te desmonta se tem alguma coisa errada, né? Quem já passou por isso sabe que eles não popam, né? E eu fiz a minha apresentação, mas antes disso, eu queria falar uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo nesse processo todo. Quantas vezes a gente tem um problema bem grande e a gente se sente pressionado contra a parede, né? Assim que eu me sentia, tu te sente pressionado contra a parede e não tem mais ninguém para te ajudar. É só tu, um grande problema, e o Espírito Santo. E assim que eu me senti e eu aprendi, algumas coisas que eu aprendi foi colocar o Espírito Santo como a primeira opção e não como a última. E eu tive que me arrepender, porque ele foi o meu último recurso. E ele era tudo que eu precisava. Eu não precisava de aula particular, eu precisava dele, porque ele sabe todas as coisas. E ali eu conheci a onisciência, a onipotência de Deus na prática, eu e ele. E ali também eu aprendi uma coisa interessante que Paulo também traz na palavra, né? Quando o Espírito Santo disse para ele, a minha graça te basta e o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu reconhece a tua escassez, a tua fraqueza, o teu limite, é que eu me torno forte em ti. É que eu posso me tornar forte em ti. Ele se fez forte, né? Lembra aquela frase que diz, diga ao fraco, eu sou forte? E quando a gente tem experiências assim, irmãos, a gente aprende a conhecer o Espírito Santo não só de ouvir falar. Ele tem poder. Ele pode todas as coisas. Ele sabe, né? Ele é poderoso. Não, tu experimenta na tua vida o poder de Deus. O poder de Deus, ele se manifesta na tua vida, na tua experiência, naquela situação que tu está passando. Porque tu reconhece a tua pequenez e tu necessita da grandeza dele. E ele se manifesta. Então, tu passa a conhecer o Espírito Santo de andar com ele e de permitir que ele se faça forte em ti. Então, tu passa a conhecer ele de andar com ele, de contigo andar, e não só de ouvir falar. Então, só para fechar a minha história, quando eu apresentei, eu tirei 9.9 porque eu esqueci de colocar num anexo, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que é onde eles assinam para participar. Cada um que participa tem que assinar esse termo, né, para participar da tua pesquisa. E não teve erro, irmãos. E eu não fiz aula particular, não tive a disciplina. Realmente veio um download ali que desceu, sem explicação. Não tem explicação. Não vou nem perder tempo tentando explicar, porque não tem explicação. Então, eu queria te dizer que tu e o Espírito Santo formam uma ótima dupla. Deixar ele te liderar. Às vezes a gente procura tudo que é recurso, quando a gente já tem dentro de nós tudo aquilo que a gente precisa. E ele quer vivificar isso dentro de nós. Ele quer que a gente veja ele como a primeira opção. Deixa ele guiar as tuas lutas. Deixa ele guiar as tuas guerras. Deixa ele trazer a vitória dele, de dentro para fora na tua vida. Que a gente possa experienciar isso todos os dias. De conhecer o Espírito Santo, de andar com ele, não só de ouvir falar. Amém? Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo possa ministrando no teu coração. Temos andado com ele dessa forma. Entendemos aqui a diferença entre receber a Cristo e ser cheio do Espírito Santo. Quero ler contigo de novo Atos 8, 14 e 17.
ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então, lhes impunham as Você acaba mãos de ouvir e uma de nossas recebiam ministrações. estes o Espírito Esteja Santo. conosco em nossas reuniões e nos siga nas redes sociais. Para testemunhar da glória, da grandeza, do amor, da vida de Cristo, para fluir com seus dons, que a gente também vai ver aqui uma referência a respeito, que os frutos do Espírito Santo fluam em nós e através de nós transbordando da vida de Cristo. Ser cheios do Espírito Santo. Mas o que é o batismo do Espírito Santo? Atos 1:8. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembra, não é um diploma, não é para o nosso benefício, mas para a glória dele. Ele concede o Espírito Santo, te enche de graça, de poder, te leva a ser cada vez mais parecido com Jesus, com a expressão, como ele se expressou aqui na terra. Assim ele quer também contigo. Quer ser contigo, andar contigo dessa mesma forma. Sem menos. Sem menos. Lembra que Jesus disse? Vocês farão coisas ainda maiores para a glória do Pai. Para então referenciar algumas evidências a respeito do batismo do Espírito Santo, que são os dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, 7-11, não vou ler, mas vou pensar só as palavras-chave aqui, que são então evidência dos dons do Espírito Santo, que é palavra de sabedoria, no versículo 8, junto também com palavra de conhecimento. No versículo 9 fala da fé, e também dons de curar. No versículo 10 vai falar de operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. E também em Gálatas 5:22 vai falar dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22 fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a palavra continua dizendo que contra essas coisas não há lei. Ninguém se opõe. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Frutos e dons do Espírito Santo também são evidências no batismo do Espírito Santo. Amém, queridos? Cremos nisso? Queria convidar os irmãos do louvor para vir até aqui. Queria pedir para que tu levantasse nesse momento. Entendemos a diferença de conhecer Jesus, de entregar a vida a Jesus, de ser batizado nas águas, e a diferença de ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, mergulhar nele, estar nele. E, querido, de repente, tu tem também acolhido uma cobrinha. Tu tem criado uma cobrinha.
E eu creio que nesse tempo o Espírito Santo quer fazer novo de novo. Ele quer renovar. E eu vejo, né, o que ele vem fazendo nos últimos encontros também. Né? O Marcos trouxe, né, e a gente vem acompanhando o que o Espírito Santo vem fazendo. E eu creio que ele quer completar na tua vida. E eu creio que se tu entende, né, não é uma recompensa, mas é dom dele, é capacitação dele. Queria pedir para que tu fechasse os olhos agora. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e nos siga nas redes sociais.